Bem, pessoal, hoje nós vamos falar sobre como desenvolver o seu movimento ginástico e o que é o principal fator, a meu ver, que faz te bloquear o seu desenvolvimento dentro da modalidade do cross-training, do crossfit, dentro de uma aula, dentro de um WOD. E o que é que a gente está falando? Qual é o tema principal da nossa aula de hoje? A gente vai falar sobre medo e como situações relacionadas ao medo pode estar te bloqueando na sua evolução dentro do esporte. Especificamente falando dos alunos mais iniciantes, aqueles alunos que não têm um repertório motor bem desenvolvido, que não tiveram nenhum contato com a nossa modalidade antes. E aí o que é que acontece nessas situações? A gente vai entender um pouquinho melhor sobre o que é o medo, o que é que te faz bloquear em determinados movimentos, principalmente falando desses movimentos ginásticos. HSPU, Rope Climb, que é a subida na corda, o Bar Muscle Up, o Ring Muscle Up e os movimentos que são em altura. E aí, vamos entender um pouquinho mais sobre o que te faz bloquear, de que maneira a gente pode encarar esse medo, de que maneira nós professores podemos atuar, fazendo com que o seu aluno perca um pouco desse medo, enfrente esse medo, não fuja mais dele e consiga, enfim, desenvolver dentro da modalidade. Então, a gente vai começar falando primeiro, o que é que traz esse medo, o que é que faz com que o aluno bloqueie? Simplesmente, muitas das vezes a gente não consegue identificar. Então o aluno chega na academia, a gente tem um contato inicial com ele e aí uma semana, 2 semanas começam a aparecer movimentos novos que você precisa convencê-lo, passar segurança para ele que ele seja capaz de executar. E aí qual é a primeira reação? A reação imediata ao aluno encontrar na lousa ou simplesmente olhar no celular, ver no aplicativo que no dia seguinte ele vai encontrar uma técnica de um movimento como por exemplo o HSPU, que é um movimento que ele precisa ficar de cabeça para baixo, virar de parada de mão, colocar a cabeça no chão, e aí o que que vem na cabeça dele, o que que ele imagina? Medo. Medo de quebrar o pescoço, medo de subir na corda e cair por ter medo de altura, medo de fazer um movimento na barra em uma altura alta da barra ou no Ring Muscle Up, né, que é na argola, mesmo alunos mais iniciantes, ainda assim com mais vivência dentro do CrossFit, eles assim terão medo. E aí como a gente vai interpretar esse medo e como a gente vai fazer com que ele melhore dentro da modalidade? Entendendo sobre isso. Qual vai ser a reação imediata dele? A reação imediata, ele tem 2 opções. Ou ele confronta esse medo, vai de encontro ao medo e tenta passar por cima dele, mas de que forma? Com um professor ao lado, dando todo um suporte, dando toda a orientação, passando segurança para ele, ele vai conseguir confrontar o medo e daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre estratégias de como confrontar esse medo. Mas na grande maioria das vezes o que vai acontecer é isso, a fuga, medo. Não, eu não vou amanhã para aula. Isso é super comum, eu já ouvi várias vezes de diversos alunos ao longo desses 10 anos dando aula, que muitos deles não vieram na aula porque viram que era HSPU e não queriam enfrentar esse medo. Eles não falam explicitamente isso, mas a gente sabe que é por esse motivo, por estar com medo de virar de cabeça para baixo, por ter medo de quebrar o pescoço, como ao longo das últimas semanas eu fiz algumas enquetes e fui recebendo mensagens onde a maioria das pessoas falavam que tinham medo de virar de cabeça para baixo, de fazer handstand walk, de andar de cabeça para baixo, enfim. Sempre caía na mesma tecla, no medo. E a ideia de hoje é a gente entender e trabalhar e fazer com que o aluno tenha resultado. Então, duas situações, confronta o medo ou foge do medo. E aí o que acontece? Na cabeça do aluno, o que ele passa a pensar na hora que ele está de frente com o medo, que ele precisa confrontar aquela situação. Mas aí, de repente, ele passa a não ter mais o controle da situação. E de onde vem esse medo, Diego? Pode vir da infância, de quando alguém passou esse medo para ele, que ele não sabia, ele não entendia o que era aquilo, mas por não deixarem ele vivenciar, geralmente nossos pais, nossos tios, os responsáveis por nós durante a infância, que acaba proibindo a gente de fazer alguns movimentos e acaba transmitindo, passando essa sensação, passando esse medo para a gente. Ou em alguma situação em que ele possa ter vivenciado e possa ter se machucado. Ele pode ter feito algum movimento, algum esporte lá na infância e ter se frustrado, ter quebrado um braço, ter se machucado, e aí esse medo fica lá, subconsciente, guardadinho, e na hora que ele tem que enfrentar novamente uma situação parecida, ele vai bloquear, ele vai travar. E cabe a nós, professores,
sabermos lidar com essa situação e ajudar esse aluno a entender que ele pode sim ter o controle da situação. Novamente, entender como a gente vai fazer isso, que passo a passo a gente vai seguir, eu vou falar daqui a pouco. E aí o que acontece? Na hora que ele perde esse controle da situação, a sensação durante a aula, naquele momento que ninguém está percebendo, só ele, é que ele está sentindo taquicardia, o coração simplesmente está acelerado, ele não sabe mais como vai lidar com aquela situação, muitas vezes ele vai ficar com vergonha e não vai falar para o professor, a turma inteira fazendo e ele lá no canto não querendo fazer, e essas são as sensações que ele vai estar sentindo na hora. Taquicardia, coração acelerado, sudorese, então ele vai começar a suar cada vez mais, mesmo sem estar em movimento, mesmo sem estar fazendo determinado exercício. Desconforto abdominal, né? Dor de barriga, vai dizer, professor, vou lá no banheiro, volto já, mas nem sabe o professor que ele está ali matando o tempo para quando voltar aquela técnica já ter desaparecido. Tremores, vai ficar se tremendo, vai estar suando frio, enfim, determinados vários sintomas que estão relacionados ao medo. Isso tudo, pessoal, acontece dentro de uma fração da aula, de 10 a 20 minutos, 15 minutos, que é o tempo que a gente tem para trabalhar a técnica dos movimentos ginásticos. E aí, como é que a gente vai atuar como professor? Então, sabendo que ele perdeu o controle da situação, que ele supervalorizou o medo, supervalorizou aquela situação. Então, por exemplo, se ele tem que ficar de cabeça para baixo, ele vai supervalorizar aquela situação de que ele vai ficar de cabeça para baixo, de que ele não vai conseguir, de que ele vai cair e vai quebrar o braço, de que ele vai cair e vai bater a cabeça, de que ele vai cair e vai quebrar o pescoço. E aí é que entra a nossa função como professores, que é dessensibilizar de forma sistemática esse medo. Como é que eu faço isso, Diego? Vou dar alguns exemplos para vocês. O que a gente vai fazer? A gente vai atuar organizando a aula através de educativos, partindo sempre de uma situação menos desconfortável até conseguir progredir com esse aluno, de que forma que ele vá fazendo o movimento, ganhando confiança, com que eu esteja ali com ele, presente, e ele vá passando a fazer o movimento cada vez mais de forma independente. Então eu vou começar atuando com educativos com situações menos desconfortáveis. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Então, se ele vai fazer um movimento de cabeça para baixo, ele tem que fazer um HSPU e ele não consegue ficar em parada de mãos, por que eu vou colocar ele já direto na parede? Essa é uma situação extremamente desconfortável para ele. Eu nem sei se ele tem força suficiente para ficar com os braços apoiados sem flexionar o cotovelo e cair. Então eu tenho que colocar primeiro ele numa situação menos desconfortável, onde no chão, em contato com os pés no chão, joelho no chão, cabeça apoiada, professor do lado. Isso é uma situação menos desconfortável. Isso é uma situação em que eu passo segurança para o meu aluno. E aí, a partir daquele momento, eu vou progredindo com ele para algumas situações um pouco mais desconfortáveis, mas à medida que eu vou avaliando junto a ele, durante a aula, como eu posso progredir. Até que, ao passar das semanas, ao passar dos meses, ele vai se expondo cada vez mais às técnicas, cada vez mais desconfortável, mas ele está confrontando esse medo, até o momento em que ele vai fazer o movimento de forma independente, sem o professor estar lá do lado com ele, sem o professor estar segurando no quadril dele, sem o professor tendo que levantar as pernas dele, sem um abemate, várias anilhas, uma caixa, enfim, ele vai conseguir fazer o HSPU, ele vai conseguir subir na corda, ele vai conseguir fazer um bar muscle up e um ring muscle up. Mas, lembrando, nós como professores estaremos atuando nessa sistemática de dessensibilizar esse medo. Então, se esse vídeo ajudou você a entender um pouco mais sobre como encarar o medo dentro da situação onde você é aluno e tem que confrontar ou fugir desse medo, não se esquece de se inscrever no canal e encaminhe esse vídeo para outras pessoas, porque eu sei que é uma situação muito comum e eu espero te ajudar a vencer esse medo para que você consiga evoluir cada vez mais dentro da modalidade. E se você é professor, quer saber um pouco mais sobre como atuar nessa dessensibilização sistemática, qual o educativo mais simples, qual o educativo mais seguro, qual o próximo passo, qual é a série, quantas repetições, quantas vezes por semana a gente vai fazer isso? Manda uma mensagem para mim, deixa nos comentários, coloca sugestão, se inscreve aí no canal, que próxima semana eu vou dar continuidade falando um pouco mais desse tema para vocês.